Olá, pessoal! Hoje estamos diante de mais uma aula de história sobre as civilizações do mundo antigo e dessa vez vamos falar sobre o Egito. Para começar, como estudamos anteriormente, a descoberta do fogo no Paleolítico, a descoberta da agricultura, o uso de ferramentas e utensílios de bronze e de ferro no Neolítico, eles foram fundamentais para que os primeiros seres humanos pudessem garantir a sua sobrevivência. Mas, além disso, ao se tornarem sedentários, os seres humanos do Neolítico eles construíram as primeiras aldeias próximas aos rios, o que foi fundamental para a agricultura e também para a sua sobrevivência. A partir dessas aldeias surgiram as primeiras cidades e algumas delas deram origem às primeiras grandes civilizações do mundo antigo. Entre elas, podemos citar a civilização egípcia. Você sabe em qual continente está localizado o Egito? Você sabia que o principal rio egípcio, o Nilo, é o segundo maior rio do mundo? Pois bem, nesse estudo vamos falar sobre o Egito, sua importância e suas contribuições para a humanidade. Primeiro vamos começar com a localização do Egito. O Egito ele está localizado no nordeste da África, em uma região de deserto, se dividindo no sentido sul-norte por um vale pequeno e fértil onde corre o rio Nilo, limitando-se ao norte ao mar Mediterrâneo e ao sul com a Núbia, atual Sudão, a leste o Mar Vermelho e a oeste o deserto da Líbia. Vejam bem, o rio Nilo é considerado um dos maiores rios do mundo. Além do Egito, ele banha outros 9 países e sua extensão é de cerca de 7.000 quilômetros de extensão. Pelo aproveitamento das águas do Nilo para garantir a sobrevivência do povo egípcio, o historiador grego Heródoto denominou o Egito como a dádiva do Nilo. Quanto à organização política, né, a África, a gente vai ver que na África antiga existiam várias formas de organização política. Primeiro era aldeia, depois reino, depois cidades-estados e também império. A aldeia, ela organizava-se em torno de um líder que era responsável pelo bem de todos. Esse líder, ele julgava, ele distribuía terras, ele comandava os guerreiros em caso de conflito e era ajudado por um conselho. As pessoas, elas se orientavam pelos espíritos da natureza ou antepassados mortos. O reino é a reunião de várias aldeias e cidades. Seu líder tinha autoridade sobre todos os outros. Na capital do reino se concentravam riqueza, poder, gente, oferta de alimentos e serviços nas capitais do reino. Era formada a partir da expansão dos limites territoriais e conquista de terras e povos. Já as cidades-estados, as cidades eram cercadas e elas possuíam um governo próprio, um centro comercial e uma área rural. Possuíam mercados, comerciantes, artesãos, agricultores e também pastores. Já o império, na antiguidade, era um conjunto de cidades ou regiões que eram subordinadas ao governante da cidade mais poderosa. Aqui vou falar para vocês um pouquinho sobre como era o dia a dia no Antigo Egito, como era o cotidiano. Vejam bem, os antigos egípcios, eles criaram uma civilização em meio ao deserto. Aproveitando as cheias do rio Nilo, desde 5.000 anos antes de Cristo, eles cultivavam cereais como trigo, centeio, a cevada, legumes, frutas, linho, algodão e papiro. O rio Nilo, ele era tão importante para o Egito como o faraó. Ele se forma no Nilo azul e branco e tem como principal característica uma inundação anual que fertiliza o deserto africano, que aos olhos dos egípcios era um presente dos deuses. Além do seu uso na agricultura, as águas do Nilo foram de fundamental importância para o desenvolvimento do Egito. Eram utilizadas para a pesca e na navegação, né? No caso, no transporte de pessoas e mercadorias, e assim favorecia muito o comércio. O calendário egípcio, ele era agrícola, ou seja, ele era baseado aí, o dia do nascer Eliaco de Sotes, né? Que coincidia com o primeiro dia do mês da inundação. Então, o ano egípcio tinha 12 meses e durava 365 dias. O ano era dividido em 3 períodos de trabalho, com a duração de 4 meses cada. Aquê é a época da inundação, Perê, emergência da terra, que é o momento da semeadura e colheita, e Xemu, que era a seca.
No final de maio, o nível do rio Nilo ele baixava totalmente. Em junho, entre o Cairo e Assã, o nível das águas começava a subir. Em agosto, as águas atingiam o Egito e levavam a inundação ao seu mais alto nível. As águas subiam até o final de setembro e estacionavam por 2 ou 3 semanas. Em outubro, após subirem mais um pouco, as águas começavam a baixar e em maio estavam novamente no seu nível mais baixo. Falando um pouquinho sobre o Império Egípcio, nas aldeias ocorreram disputas por terras férteis e poder, levando aí a alianças e guerras entre os chefes. Os vencedores, eles passaram a governar um território maior e com mais pessoas, que eram os nomos. Os nomos, gente, eram administrados pelos nomarcas. As disputas entre os nomarcas deram origem a 2 grandes reinos, o Alto Egito, localizado no sul, e o Baixo Egito, localizado no norte. Então, o Egito ele se tornou um império por volta do ano de 3100 a.C., quando o rei Menés, do Alto Egito, ele acabou conquistando o Baixo Egito e unificou os 2 reinos. Ele se tornou o primeiro faraó. Faraó é o nome que se dava ao rei entre os egípcios. E o fundador da primeira dinastia, o que é dinastia, é a sucessão de reis pertencentes a uma mesma família. Então, a primeira capital do império foi a cidade de Tínis, depois substituída por Mênfis, que é a atual Cairo. Quanto à periodização, a história política do Império Egípcio, ela pode ser dividida em 3 períodos: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Entre esses períodos, existiram aí os períodos intermediários, que foram os momentos de crise com o enfraquecimento do poder do faraó e também as invasões externas. O Antigo Império, ele durou ali cerca de 2680 a 2180 a.C. Foi um período de certa estabilidade política e de progresso econômico. Foi também um período em que os faraós eles conquistaram poder no campo religioso, militar e administrativo. Nesse período foram construídas as primeiras pirâmides. Entre elas estão as pirâmides de Gizé, Quéops, Quefren e Miquerinos, que são as mais famosas do Egito. Elas receberam esse nome em homenagem aos faraós que as construíram. E elas são tumbas, ou seja, são túmulos onde os faraós eram enterrados. Já o Médio Império durou aí cerca de 2040 até 1780 a.C. É considerado aí o período de expansão do território egípcio em direção ao sul e intensificando o comércio com a Núbia, região habitada por povos negros e rica em minerais, né? Entre os quais está ali o ouro. E mesmo sendo próspero materialmente, o Egito ele acabou se enfraquecendo devido a disputas de poder entre os próprios egípcios. Os Ixos, que eram os povos originários da Ásia Central, eles se aproveitando disso, atravessaram o deserto e invadiram o Egito e lá permaneceram por cerca aí de 170 anos. Já o Novo Império, ele durou aí cerca de 1580 a 1070 a.C., teve início a partir da expulsão dos Ixos, graças aos poderosos exércitos organizados pelos faraós do Novo Império, e com cavalaria e carros de combate, eles conquistaram o reino de Cush, ocuparam a Síria, a Fenícia e também a Palestina, além de estender seus domínios até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. O exército ele foi importante para o crescimento e expansão do império. Através da conquista de territórios, o Egito começou a acumular muitas riquezas e, juntamente com o faraó, o exército e os sacerdotes se tornaram as classes mais privilegiadas desse império. Então, agora vamos exercitar um pouquinho o que aprendemos nessa aula. A primeira questão, você vai dizer quais as formas de organização política existiam na África Antiga. Explique cada uma delas, certinho? A segunda questão aqui tem um trecho de um poema dedicado ao Rio Nilo, que é Oração ao Nilo. E depois que você lê esse poema, você vai responder as questões. Aí eu vou ler aqui o trecho, diz assim: Salve, ó Nilo! Ó tu que te manifestaste sobre essa terra e que vens em paz para dar vida ao Egito, regas a terra em toda parte, Deus dos grãos, Senhor dos peixes, Criador do trigo, produtor da cevada. Logo que ele se ergue, a terra grita de alegria, tudo ventre se regozija, todo dorso é sacudido pelo riso e todo dente tritura.
Ele traz as provisões deliciosas, cria todas as coisas boas. Então, a letra A você vai dizer qual a importância do rio Nilo para os egípcios da antiguidade. Letra B. De acordo com o texto, por que o Nilo dá vida ao Egito? Letra C. Ao se referir ao período das cheias do Nilo, qual é a expressão usada pelo autor? Observe aí no texto, tá? Letra D. Segundo o autor, o que ocorre no Egito durante as cheias do Nilo? E a letra E. Além da agricultura, quais as atividades econômicas são desenvolvidas pelos egípcios? E aí, terceira questão. Sobre o calendário do Egito Antigo, vocês vão responder. Letra A. Quantos meses e dias tinha o calendário egípcio? B. Como esse calendário estava organizado? C. Qual era o período das cheias do Nilo e qual o período das secas? D. A letra D vocês vão pesquisar e vão responder para mim, tá? Atualmente, as pessoas ainda utilizam calendários agrícolas? Escreva um pequeno texto sobre o assunto. Então, vocês podem estar pesquisando aí pelo Google, pode estar pesquisando em livros, em revista, onde vocês encontrarem, ok? A quarta questão, vocês vão observar essa imagem aí. Essa imagem são imagens famosas lá do Egito. E aí, a letra A, vocês vão responder como são chamadas essas pirâmides, em que período, letra B, da história do Egito elas foram construídas? Letra C, qual era a finalidade das pirâmides? Para que as pirâmides serviam? E a quinta questão, por que o Egito enfraqueceu durante o Médio Império? E a sexta e última questão, qual a importância do exército egípcio durante o Novo Império? Tá facinho, né? É só vocês retomarem aí ao texto, dar uma lida, discuta com os colegas, pode ser de forma online, né? Pelo WhatsApp, enfim. E qualquer dúvida é só me chamar, ok?